eu conheci o Divino Espírito Santo no ano 1969, mais que 50 anos atrás. E essa experiência do Divino Espírito Santo mudou a minha vida. Fundamos uma produtora, passou a ser um canal e uma rede nacional de televisão. É Deus. O Espírito Santo é Deus, infinito, eterno, todo-poderoso, onipresente, onisciente. O Espírito Santo é amor divino, é luz divina, é força de Deus que pode agir dentro de cada um de nós. Jesus prometeu, ele diz, vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. E aqueles apóstolos estavam com medos e trancados e algo aconteceu no dia de Pentecostes. Jesus disse, descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins do mundo. Como é importante que todos, mas todas as pessoas experimentem o Espírito Santo. O que aconteceu no dia de Pentecostes, ficaram cheios do Espírito Santo, aconteceu comigo e certamente, eu não tenho dúvida, pode acontecer também com você. Vem, Divino Espírito Santo, vem tomar posse de cada um de nós. Para fazermos amizade com alguém, temos que ir aonde a pessoa está, dar um passo na direção dela. Nos apresentamos, iniciamos um diálogo. Depois, fazemos isso mais vezes e vamos conhecendo a pessoa. Passamos a marcar encontros para fazermos coisas juntos. Assim, a amizade vai crescendo e nos tornamos mais íntimos desta pessoa. Somos amigos agora. Da mesma forma, precisamos nos tornar mais íntimos do Espírito Santo. Quando nós falamos da ação do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo, de quem é o Espírito Santo, bom, sendo tão pecadores como somos, eu acho que é bem comum que às vezes nós imaginemos o Espírito Santo lá longe, distante. Deus Pai Todo-Poderoso, inacessível diante dos meus pecados. Quem sou eu para pensar que posso me relacionar com Deus, que posso me relacionar com o Espírito Santo? Quando muito, falar que eles existem, mas ter uma relação com eles, eu, sendo tão pecador? Pois bem, esse pensamento, ele existe em muita gente. Mas se você é batizado, então, meu irmão, deixa eu te dizer, este pensamento está equivocado, porque o Espírito Santo não está distante assim, como muitas vezes pensamos, mas ele está nada mais, nada menos do que dentro de você. É isso, ele está em você. Existe uma pessoa divina que mora em você, o sopro de Deus que mora em você, e isso faz toda a diferença. Nós acabamos de ouvir que o relacionamento, ele só existe a partir do momento em que nós vamos ao encontro, a partir do momento em que nós nos abrimos, a partir do momento em que nós estabelecemos pontes. Pois bem, veja que com esse Espírito que habita dentro de você, você pode ter uma união muito íntima, você pode ter uma profundidade perfeita. Permita, portanto, que esse Espírito se aflore, deixe esse Espírito agir na sua vida. E vamos ver agora quantas pessoas e relatos de irmãos e irmãs que tiveram e têm essa experiência profunda com o Espírito do Senhor.
O Espírito agiu na minha vida desde muito cedo, na verdade. Eu senti um chamado para encontrar Deus com uns 9 anos, mais ou menos. Mas eu lembro de algumas experiências profundas que eu vivi. A primeira foi com o batismo no Espírito Santo, da primeira vez que eu repousei num retiro da Renovação Carismática, e eu tinha por volta de uns 12 anos. Mas a minha experiência mais marcante até hoje com o Espírito Santo, apesar de perceber a ação do Espírito Santo na minha vida diariamente, num sopro, numa oração, mesmo que simples, nas coisas naturais. Eu gosto muito de encontrar Deus nas coisas naturais, de perceber o Espírito Santo nas coisas naturais. Mas uma das experiências mais marcantes que eu tive foi num retiro que eu estava ajudando a conduzir, onde eu me coloquei muito dependente de Deus ali, muito querendo encontrar Deus, mesmo sem sentir nada. E naquele dia a gente começou a clamar o Espírito Santo e eu senti um vazio total de mim, mas ao mesmo tempo tão cheia. É uma explicação que eu não consigo dar, na verdade, de perceber aquele preenchimento de algo que estava dentro de mim, sendo que eu estava me sentindo vazia antes, de repente eu me sentia toda completa. E aí essa experiência me fez entender o quão profundamente amada eu era. E nisso eu fui sentindo um apaixonamento, e era como se Deus me dissesse o tempo todo ali na presença do Espírito Santo o quanto Ele é apaixonado por mim. E eu não conseguia responder outra coisa, senão esse apaixonamento de Deus por mim. Foi a Tua presença que nos trouxe aqui, Senhor. Não desistiremos de Te perseguir até Te encontrar diante da Tua glória. Não podemos ficar de pé, mostra quem Tu és, vem nos visitar, nos fazer queimar. E era exatamente assim que eu sentia, o Espírito Santo me visitando, me queimando com esse fogo. A minha experiência com o batismo do Espírito Santo se deu mais ou menos no ano de 1984. Eu me converti em 79, mas foi em 84 que eu senti essa experiência. Eu vivi essa experiência de um transbordamento dessa graça. Foi no encontro de experiência de oração, em que pela primeira vez eu consegui orar no Espírito, rezar no Espírito. E ali foi tão impactante para mim, porque depois, voltando para casa, eu consegui fazer coisas que eu não conseguia antes. Como, por exemplo, conversar com meu pai e pedir perdão a ele e perdoá-lo. Antes eu conversava com ele até, mas eu trazia no meu coração uma mágoa muito grande do meu pai por tantos acontecimentos do passado, né? Ele tinha nos abandonado, deixado eu com os meus irmãos sozinhos, com a minha mãe. E quando ele voltou, eu já era moleque, já, né, de 7 anos. Então, isso deixou uma mágoa no meu coração, e embora eu conversasse com ele, eu não havia perdoado. E foi no mesmo final de semana que eu fiz a experiência de oração, eu já cheguei em casa e já tive a graça de poder perdoar o meu pai. E, infelizmente, um ano depois, ele veio a falecer, não? Já em 85, meu pai partiu deste mundo. E eu fiquei com o coração muito agradecido a Deus por ter me permitido experimentar esta graça que me levou ao perdão do meu pai. E, concomitantemente, também desabrochou em mim esse ministério de música ainda com mais intensidade. Deus foi me confiando músicas, canções lindas que foram brotando desse transbordamento e que hoje são cantadas no Brasil inteiro e fora do Brasil e tem impactado a vida de tanta gente. E também o Espírito Santo me conduziu para um casamento abençoado. Hoje eu sou pai de 5 filhos, eu que tinha medo de ser pai, justamente por causa do histórico da minha família, do histórico do meu pai, da minha mãe. Eu tinha medo de ser pai, olha, hoje eu sou pai de 5 filhos, casei com Marta, sou casado há 27 anos e tenho uma família maravilhosa e vivo um ministério no Brasil, fora do Brasil, um ministério de evangelização pela música, para dizer, o Espírito Santo mudou o curso da minha história mesmo. Esse transbordamento, essa efusão do Espírito me trouxe um grande bem para a minha vida e para a vida de tantos que foram
tocados, impactados pelo meu ministério. Por isso eu louvo a Deus, louvado seja o Senhor. Você percebeu que o segredo é simples. Basta você se abrir e permitir que o Espírito Santo que está dentro de você, ele se aflore. E dar a ele a liberdade para que a vontade de Deus aconteça na sua vida. Meus irmãos, eu tenho certeza que você concorda comigo. Uma pessoa que permite a ação do Espírito Santo, ela tem uma vida nova. O que nós cantamos, o que nós louvamos, o que nós rezamos é verdade. É uma vida nova no Espírito Santo. A presença viva do Espírito transforma completamente o ser humano. E é disso que nós estamos falando. Você sabe que eu mesmo me sinto muito confortável para dizer que o batismo no Espírito Santo, ele aconteceu na minha vida quando eu tinha em média de 12, 13 anos de idade. Mas muitas vezes eu precisei procurar com mais intensidade, dar mais liberdade para o Espírito agir, a fim de que coisas pudessem ser curadas na minha vida, como por exemplo, até depois do sacerdócio. Você imagina que quando eu fui ordenado padre, eu era um padre meio travado. Eu me preocupava com a forma como iria celebrar, com o meu jeito próprio de ser. Eu pensava, o que vão pensar? Quando vinha alguma inspiração, quando vinha um toque de Deus, ficava o receio. Foi quando eu descobri que eu tinha que ter apenas uma preocupação na minha vida. A preocupação por deixar o Espírito trabalhar. E quando o Espírito trabalha, a gente se depara com as graças, a gente se depara com os prodígios que vêm do Senhor, a gente se depara com a felicidade que é própria de fazer a vontade de Deus. E automaticamente quem está do seu lado vai percebendo o quanto que você é uma pessoa ungida, vai percebendo o quanto que você é uma pessoa repleta da ação e da graça do Espírito. Então, que hoje você possa, por meio desse programa, desejar ter uma vida muito íntima com o Espírito Santo. Em outras palavras, ter uma vida nova, porque é isso que o Espírito Santo quer fazer na sua história, assim como ele fez na história de tanta gente nas mais variadas dimensões da vida. Na minha vida, no meu caso, na minha experiência, além do batismo, que foi algo, claro, maravilhoso, se bem que a gente não lembra, eu recebi quando eu era criança, no dia da confirmação, do sacramento da confirmação do crisma, eu tive uma experiência profunda desse amor de Deus. Foi muito interessante o dia do meu crisma, né? Eu senti mesmo uma grande alegria, uma grande unção, uma grande manifestação de Deus na hora que eu recebi a unção, justamente no dia do sacramento do crisma. Eu senti uma coisa muito interessante, eu senti, né, uma experiência que eu não sei descrever bem com palavras, uma mistura de alegria, euforia, né, uma profunda paz. Mas se eu pudesse resumir tudo nisso numa palavra, eu resumiria em potência. Né? Eu senti a potência do amor de Deus, né, porque foi algo tão forte, tão profundo na minha vida, que me marcou mesmo, de verdade. Né? Eu senti a potência da manifestação de Deus naquele momento. E aquela sensação, ela durou por muito tempo. Muito tempo. Não é só uma emoção diferente, é algo maior do que a emoção. É algo na alma mesmo, é muito legal, maravilhoso. Então, para mim, isso foi um divisor de águas. Há uma experiência comigo, né, e o Espírito Santo, antes e depois do crisma. E a partir daí, isso reflete também em outros momentos, até em outros sacramentos da minha vida, no sacramento do matrimônio, por exemplo, que sou casado. E além disso, eu sou diácono permanente. Então também recebi a ordenação diaconal, né, o sacramento da ordem, no grau do diaconato. Então, de todas essas maneiras, eu pude perceber o amor de Deus por mim, em primeiro lugar, essa manifestação do amor, e isso de maneira viva, de maneira plena e de maneira linda, diretamente nos sacramentos. Então, comigo, a maior experiência com o Espírito Santo foi especialmente através dos sacramentos. Vivemos recentemente, a minha família passou por uma situação, meu marido passou recentemente por um desemprego, né? E nós em comunhão, em oração, incessantemente, todos os dias, pedindo bastante para a ação do Espírito Santo para a nossa vida. E ele, um belo dia, falou: Luciana,
os detalhes, a gente tem que perceber os detalhes do Espírito Santo através de um amigo, através de um lugar que você passa, porque quando o Espírito Santo ele age, é maravilhoso a experiência, ele já age no teu coração também. Porque quando aconteceu essa situação dele achar que foi um detalhe que houve com ele, foi um encontro que ele teve com uma pessoa, que aquela pessoa trouxe para ele uma solução imediata ou momentânea para a situação do desemprego. Em conversa com meu marido também, nós chegamos em comum acordo que a presença do Espírito Santo foi tão grande naquele momento, nós tivemos o discernimento de entender que o encontro com essa pessoa foi realmente o Espírito Santo conduzindo toda a situação. E eu perguntei a Jesus, o que é que eu vou fazer pelo Senhor que me deu tanto? Ele disse, nada, faça pelo meu povo. E eu comecei a sair para pregar. Uma das experiências fortes foi quando eu encontrei um senhor que estava desenganado pelos médicos, já estava com a gastrite já sangrando, ele estava bem mal mesmo. E eu senti no coração de impor as mãos, eu impus as mãos sobre o estômago dele e orei com toda a fé, com toda a intensidade, pedi a Jesus a cura dele. No dia seguinte, na igreja onde eu estava pregando, aqui no interior de São Paulo, em Praia Grande, ele chegou lá e disse, nossa, aconteceu um milagre. Ontem, quando vocês oraram, eu não sabia o que vocês estavam falando lá, se era latim ou o que era. Eu senti uma queimação na região da gastrite e eu estou totalmente curado, parou o sangramento, eu não sinto mais dor. Eu fui curado por Jesus. Então foi uma experiência maravilhosa de ver a ação direta de Deus, né, na vida do meu irmão. Eu tenho certeza que depois de tudo isso que você assistiu e ouviu, o seu coração mais do que nunca deseja ter essa ação do Espírito Santo viva, realizada, concreta dentro de você. E como fazer, Padre? Você se lembra? No início do programa nós dizíamos que, já que queremos nos relacionar, o caminho passa pela busca. Para a alegria do encontro é necessário o esforço da busca. É por isso que eu e você precisamos buscar o Espírito Santo. Buscá-lo na Santa Missa, buscá-lo nos grupos de oração, buscá-lo nas orações nas casas, buscá-lo de todas as maneiras que a Santa Mãe Igreja nos ensina, buscar o Espírito Santo. Jamais deixe você, meu irmão, minha irmã, de se empenhar nessa busca e sinta na sua vida a transformação divina, a transformação que vem do Pai Todo-Poderoso, na certeza de que a obra que o Senhor tem para a sua vida é tão grande e a única coisa que você precisa deixar é o Espírito Santo trabalhar. Não impeçamos o agir de Deus, façamos a nossa parte e certamente nós nos depararemos com a grande verdade já dita pelo nosso querido Papa Francisco. Deixai-vos Deus vos surpreender. Quem vive com o Espírito Santo vive surpreendido por Deus. O Espírito Santo é Deus, santificador. Ele começa a purificar cada um de nós. O Espírito Santo ilumina a vida, iluminou a minha vida. Fala comigo. O Espírito Santo é um dom de Deus e junto vêm os dons do Espírito Santo. Louvor, adoração, a escuta de Deus, a fé, a cura, milagres, discernimento de espíritos. Eu acredito que o Espírito Santo animou o meu sacerdócio. Muitas inspirações vêm, muita luz. É uma vida nova. O Divino Espírito Santo agindo dentro de cada um de nós. A pessoa cresce na santidade, na fé, na esperança e no desejo para servir e ajudar as outras pessoas. Impressionante como o Espírito Santo colabora com a vinda do reino de Deus. Sim, Jesus, Cristo Rei, toma posse de nós.
O Espírito Santo nos convence que todos nós somos filhos e filhas de Deus e apaixonados por nosso Deus Pai. Aconteceu comigo de eu consegui perdoar meu pai. Sim, e fiquei apaixonado por Deus, o nosso Pai. Deus cresce e o eu vai diminuindo. É a ação do Divino Espírito Santo. Você sabe que a gente não pode crescer espiritualmente, a não ser pela graça de Deus. É a ação do Divino Espírito Santo agindo dentro de cada um de nós. Só o Espírito Santo é capaz de introduzir-nos numa comunhão de Deus vivo, agindo profundamente em nós. E uma paz profunda, uma consolação, uma alegria, uma leveza vem para cada um de nós. Jesus, você é nosso Salvador, que tira o pecado de cada um de nós. Mas você, Jesus, é nosso batizador. Você, Jesus, pode nos encher com o Espírito Santo e assim nós recebemos uma vida nova. Vem, Divino Espírito Santo, toma posse de cada um de nós. E a bênção de Deus esteja com todos vocês, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus vai para o ar.